Fala Fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. Não, vamos emendar uma crise na outra. A gente vem do Clube Carioca para o Paulista, vamos falar de Corinthians. A Duda Gonçalves está acompanhando esta sexta-feira, porque lá pelos lados do Parque São Jorge também há promessa de protestos, enfim. Também movimentado o Corinthians neste momento ruim de temporada. Duda, seja bem-vinda. Um beijo para você, amiga. Saiu bem o uniforme novo nela, hein? Olha. Ei, Glaucia, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes dessa sexta-feira que vai longe aqui no Parque São Jorge. Vou começar primeiro pelo campo, viu, Glaucia, para a gente explicar também o extracampo. O Corinthians está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, não vence há 6 jogos na competição. Vem uma situação muito complicada porque enfrenta o Atlético Paranaense no próximo domingo fora de casa e a torcida não está nada satisfeita com o que está acontecendo dentro de campo e também fora de campo. E muito dos questionamentos da torcida do Corinthians vem justamente pela formação do elenco, pelas decisões da diretoria nesta temporada de 2024, pela desorganização, palavras das próprias torcidas organizadas do Corinthians, a desorganização dentro da diretoria do clube, que também reflete neste momento dentro do clube. Aqui no Parque São Jorge, ontem, uma das organizadas do Corinthians invadiu o Parque São Jorge, queriam conversar com o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, e fazer algumas reivindicações, justamente por essa desorganização, por tudo que vem acontecendo com o time dentro de campo. Eles conversaram com o Augusto Melo, o camisa 12, né, a torcida organizada, identificada assim, conversaram com o Augusto Melo. Ele prometeu mais reforços para o Corinthians, reforços inclusive para serem titulares, e também disse ainda que vai contratar um CEO para o cargo de diretor de futebol do Corinthians, e disse que o Corinthians está passando neste momento, a sua diretoria, a sua presidência, por uma reformulação. Por isso, toda essa mudança, tudo que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, foi isso que disse o Augusto Melo ontem aqui, cobrado por uma torcida organizada. Passado tudo isso, o Corinthians reforçou a segurança aqui no Parque São Jorge. Dá para ver por aqui, tem grades, todos os seguranças também aqui na porta, porque hoje tem outro protesto marcado às 7h10 da noite, aí sim, da maior organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel. Promete também aqui marcar presença para também demonstrar a sua insatisfação e cobrar da presidência do Corinthians toda essa situação da temporada de 2024. Esse campo do Corinthians que não vem funcionando, né? O Corinthians vem em uma situação muito delicada, alertando também sobre esse possível rebaixamento na temporada, a diretoria, e também falando sobre o extracampo, que também tem sido um problema. E aí a gente já entra no outro assunto que também tem sido debatido e vai ser debatido por muito tempo, que é justamente o extracampo ligado ao patrocínio master do Corinthians, toda a negociação envolvendo do Corinthians e vai de bet. O Jorge Nicola, o jornalista, postou também no seu canal que está de posse de prints de conversas, um diálogo entre um dirigente do Corinthians, que vai ter o seu nome preservado, obviamente, até porque isso tudo está sendo investigado, e também o Alex Cassundé, que é então o diretor, né, que compõe ali a Rede Soluções, e aí que foi aquela transação, né, Glaucia, entre VaiDeBet, New Way e a Rede Soluções, e aí justamente o Alex Cassundé pergunta ao dirigente do Corinthians em qual conta o dinheiro da comissão, da negociação entre VaiDeBet e Corinthians deveria ser depositado. E esse dirigente do Corinthians diz então que a conta deve ser a da New Way. E aí vale lembrar, contextualizar, a New Way Soluções é aquela empresa que foi apontada pelo Juca Kfouri como uma suposta laranja do Corinthians, em que nós não conseguimos encontrar quem é a presidente, onde fica a sede dessa empresa, e que isso tudo está sendo investigado. Ou seja, o que o Jorge Nicola traz, né, no seu canal é que justamente um dirigente do Corinthians tinha conhecimento de que esse dinheiro da comissão do Corinthians iria para a New Way, essa suposta empresa laranja. Ou seja, isso está sendo investigado pela Polícia Civil, né? Essa negociação envolvendo o Corinthians, VaiDeBet, que já retirou o seu patrocínio master do Corinthians, também a New Way Soluções e a rede social media, também tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil para que seja esclarecido. Dentre tudo isso, a torcida é quem segue cobrando por tudo que está acontecendo nos bastidores do clube, muito insatisfeito, e por isso às 7h10 da noite, então, um protesto marcado por aqui. Há uma expectativa de que seja um protesto hostil, porque ontem foi assim, não foi um protesto pacífico. A torcida não está nada satisfeita, principalmente com esse momento do time, viu, Glaucia?
Boa, muito obrigada, Duda, pelas informações. Boa sequência de trabalho aí para você também. Da mesma forma, se tivermos alguma novidade, é só chamar a gente aqui do Sport Center. A gente também acompanha ao seu lado o que está acontecendo aí pelos lados do Corinthians. Também com uma sexta-feira aí com promessa de ser agitada. O que acontece nos bastidores e também tem refletido muito em campo. É óbvio que isso pega bastante também para que a torcida resolva se manifestar, enfim. Mais uma situação... É mais um clube doente, né? É. Porque é um estado de coisas. O Corinthians precisa ir ao mercado, mudar um perfil do time agora, urgentemente, nessa janela. E não dá para esperar no último dia da janela. Começa em julho, termina, passa o mês de agosto, porque depois falta jogo. Tem que começar a arrumar a casa cedo. Aí pode perder jogador também, mas tem que começar a arrumar a casa. Agora, você vai ao mercado, qual é a credibilidade do clube? O Corinthians, infelizmente, hoje precisa terceirizar sua credibilidade. E como é que se faz isso? É fazendo acordos, é trazendo gente que tem um pouco de credibilidade. E eu já disse aqui, eu não vejo outra solução para quem deve 2 bilhões e 100 milhões de reais. É uma SAF. E é uma SAF que emergência, como foi a do Cruzeiro, emergencial, com o Ronaldo, como foi o Textor no Botafogo. E essa, a do Vasco, é a pior de todas. Porque esse é o problema da SAF. Você traz gente curiosa e não gente do futebol. Tem curiosidade para ver como é que é. Se ferrou. A SAF é com gente do futebol. Já o curioso, que tem dinheiro, mas não entende, esse aí é o pior cenário. E os corintianos ficam loucos com isso, né? Outro dia o André estava num evento do César Grafietti, que é um analista que era do banco do Itaú BBDA, que faz as análises de futebol. Hoje o César é um analista independente e tem as melhores análises assim, do futebol do brasileiro como um todo, né? E quando se falava nessa apresentação à imprensa e a um público restrito de SAF, o André surtava. No Corinthians não. Quer dizer, eles preferem ver o Corinthians cair para a terceira divisão do que a salvação. E os torcedores entram nessa também. Então, eu não vejo outra saída. Alguém tenha 2 bilhões para falar assim, tá bom, vou resolver o problema de vocês. Porque com esse tipo de administração que está na polícia, como é que você vai resolver o problema de Corinthians? E o que trouxe o Nicola é muito claro. Tenho aqui as conversas de WhatsApp entre o Cassundé, perguntando qual é a conta para a pessoa do Corinthians. E a pessoa dá a conta e tem o depósito. E ele só não revelou o nome, ele disse que está aprofundando as investigações. Quer dizer, isso é gravíssimo. E a pessoa indica a empresa, tem lá que não tem endereço, e que tem a laranja, essas coisas. E como é que você vai ao mercado, Glaucia? E conversa com ele e fala assim, olha, não, agora a coisa está moralizada no clube. O clube não tem nenhuma picaretagem, não tem nada rolando. Em todos os sentidos, não só para trazer jogadores, mas até para buscar mais patrocínio, mais aporte financeiro, né? Tem mais, como é que você busca isso? Você tem um elenco, quem quer ficar? Esse é outro ponto que, ó... É um outro ponto. Que primeira chance... E eu vou te falar uma coisa, não é achismo, é informação. Tem mais gente querendo picar mula. Tem mais gente, tem mais jogador. Eu escutei isso. E não recebe direitos de imagem, que é o grosso, há 3 meses. E aí começa a pipocar a notícia. Quem quer ficar nessa situação? Como que você faz um pós-jogo do Corinthians, por exemplo, que nem o Inter? Que eu estava vendo linha de passe que você estava. Como é que você discute tática, se o time foi bem, estratégias? Olha pro clube. De verdade, eu vejo muita gente, esse Antônio aí também não é bom. Cara, não dá pra saber. Nesse contexto não dá pra saber. Me desculpa, o campo e bola é detalhe nesse momento no Corinthians. Quem quer ficar, quem quer sair, olha a situação do Corinthians. A gente está falando de um clube que não tem processo interno. A gente está falando de um presidente que falou, ele promete reformulação. O que esse cara está prometendo desde a campanha é somebody love, é papinho furado, discurso simplista, raso. Sempre foi assim. Promete reformulação. É lógico que está reformulando. 18 pessoas já saíram de cargos do Corinthians desde que ele assumiu. Sim, Departamento de Saúde. Ligado ao futebol, saúde, Cifute. O Corinthians é um cachorro correndo atrás do próprio rabo, com um papinho furado sempre. E assim, como que você olha? Como é que você olha para a comissão técnica, para o trabalho de dia a dia? E, não respinga, isso é no Parque São Jorge. Digo mais, pegue as últimas coletivas do Antônio Oliveira. Ele já tá Mano Mendeziando já. Porque o fim do Mano Menezes já era chutando balde. Já não tava nem aí. E fala, o Antônio Oliveira até então tava segurando a onda dele, agora, reforço. Ele falou muito assim, esse clube precisa de estabilidade, de paz para trabalhar. Então assim, ninguém é besta. Sei que o torcedor tá de saco cheio, e isso eu brinco muito, porque às vezes o torcedor reconhece a gente, fala, pô, Renatinho, só fala mal do Corinthians. Eu falei, irmão, mas não
Qual a parte boa pra falar? O futebol feminino, que é bom, beleza. A VaideBet, que era um patrocínio que poderia ser bom, a gente viu o que aconteceu. Aí agora a gente tá falando da VaideBet por caso de polícia. Gente, é mais do mesmo. E sempre ressalto, essa gestão é bizarra. A anterior também fez um monte de cagada.